Porque temer ao Senhor, reconhecer o senhorio de Cristo, a soberania de Deus, vai te levar à obediência. E a obediência vai te levar ao quê? À prática daquilo que Deus determinou a que você faça. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e dizer o seguinte: o que eu tenho com isso? A partir disso, o que eu preciso mudar? Como eu preciso modificar o meu comportamento, o meu caráter para poder me alinhar a isso? Porque conhecimento por conhecimento não trará bênção a ninguém. É o conhecimento com a prática que vai te levar a colher as ricas promessas que o Senhor tem para quem é fiel. Porque por conta do tema sabedoria, a gente vai, claro, alguns passos à frente, olhando outros textos que falam sobre a sabedoria de Deus, e o claro, que mais salta aos olhos é o próprio livro de Provérbios, que vai apontar para a sabedoria de Salomão, que foi uma sabedoria dada por Deus. E é impressionante, meus caros, como Provérbios, a todo momento ele vai trazer o tema família. Falando da postura de ser mãe, da postura de ser pai, da postura de ser filho. É um tema recorrente no livro de Provérbios. E, de fato, a família hoje, muitas delas estão carentes de uma sabedoria vindo dos altos céus. Para bem viver família, para bem ser família. Sabe, que a gente vê muitas vezes são agressões verbais, agressões físicas, humilhações, travestidas às vezes de brincadeira, mas que ferem o sentimento, rivalidade, entre homem e mulher, entre esposa e marido, rivalidade entre filhos. E isso não é uma novidade de agora, porque quando a gente olha para o livro de Provérbios, a gente vai ver Salomão dizendo que é melhor viver no deserto do que na casa onde tem uma mulher rixosa. Ou que o homem sábio, ele tem azeite em estoque em sua casa, mas o homem tolo o devora. Ou que diz que o filho tolo é a vergonha do seu pai. Isso são algumas frases que a gente vê no livro de Provérbios. E aí vamos lembrar, se tem placa, tem história. Se tem placa, tem história. Se Salomão escreveu aquilo ali, é porque ele observava. Dentro da casa dele, dentro da casa de parentes dele, da corte, de amigos próximos. Ele observava todas essas coisas e via que realmente muitos lares estavam desandando pela falta de sabedoria. E é possível que você, que aqui está hoje, possa ter identificado um desses problemas que eu citei na sua casa. E aí eu gostaria que você agora, nesse momento, mentalmente, se quiser pode até fechar o olho para o exercício, mas pensasse no ambiente da tua casa, no ambiente do teu lar. E aí quando eu falo ambiente, não estou falando só do ambiente físico, não. Do ambiente emocional, de como é que anda o ânimo das pessoas, quanto anda o seu ânimo em relação à sua casa. Do ambiente também espiritual. Aqui se resume
a vida espiritual da sua casa? Será que é somente ao dia de hoje, quando os integrantes da casa vêm à igreja? Como isso se expressa e como isso se manifesta durante a semana? Como falou hoje na revista da Escola Bíblica, hoje é dia de treino, amanhã é dia de jogo. E muita gente tem fugido dos seus problemas, da sua casa, vindo para a igreja. Às vezes trabalhando e mergulhando num ativismo. Vindo aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sempre arrumando um treco para fazer aqui da igreja, mas na verdade está fugindo dos problemas da casa. E ainda querendo passar a pecha de santo, de dedicado à obra. Mas é porque não vive aquilo que aprende e às vezes até ensina na sua casa. E aí prefere ficar aqui como se estivesse treinando o tempo todo, mas não coloca a bola em jogo durante a semana. E aí, meus queridos, quando você fez esse exercício mental, talvez você esteja pensando assim: pastor, o negócio está brabo lá. Meu marido tá complicado. Ele, te dizer. Mas o maridão aqui também pode estar pensando: pastor, como é que é? Rio o quê? É Rixosa? Tá, bom nome para poder descrever a minha esposa. Né? Alguém pode estar pensando assim. E fala assim: pastor, o negócio está tão complicado que, sinceramente, eu acho que o ponto de inflexão já passou. O ponto de mudança que a gente poderia ter feito a curva e mudado, isso aí, pastor, agora é só empurrar com a barriga mesmo e seja o que Deus quiser. Já entreguei para Deus. Ainda pode dar essa desculpa boa também. Como se o entregar para Deus te eximisse de que você entre em ação. Você entrega para Deus quando você faz aquilo que Deus determina que você deva fazer. E aí então você faz. Se você não faz, é porque você não entregou para Deus. Porque você não está fazendo aquilo que Ele te mandou a fazer. E aí a Bíblia, ela não aponta somente para o problema. Ela aponta para a solução. E por isso que eu peço para vocês que vocês abram no livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 24. Versículo 3 e 4. Provérbios 24, versículos 3 e 4. Meus queridos, assim, as soluções, elas não são fáceis não, tá? Elas não são automáticas não. Depois do culto de hoje, não vai rolar um pirim-pim-pim, um abracadabra, e todos os seus problemas da sua família vão cessar. Mas hoje é dia que, diante daquilo que aqui vai ser exposto, você precisa tomar decisões. Você precisa, antes de tudo, se autoavaliar. Usar a Bíblia como espelho. Então, tomar decisões e, a partir dessas decisões, melhorar ou até mudar completamente o seu comportamento dentro da sua casa. Vamos ler Provérbios? Provérbios diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito. Pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, nós pedimos que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados por Ele. E te pedimos também, Senhor, que pela ação dEle, Tu possa estar, Senhor, ministrando as mentes e corações aqui presentes, daqueles que ainda irão escutar esse sermão no futuro, para que em seus corações possam ter, Senhor, a inclinação para a Tua palavra, e que ela possa gerar, Senhor, transformação nas nossas vidas. É o que nós pedimos e desde já pela fé te agradecemos. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, meus caros, nessa manhã a gente vai debruçar sobre as sábias estruturas de um lar. Essas estruturas são sabedoria, a sabedoria, o discernimento e o conhecimento. Vamos falar sobre esses três materiais: sabedoria, discernimento e conhecimento. A primeira então é sabedoria. O texto começa dizendo que com sabedoria se constrói a casa. Vamos imaginar aqui que você ganhou um terreno e você vai construir a sua casa. E aí você começa a imaginar como é que vai ser essa casa. Aí eu quero que essa casa tenha uma cozinha americana, que tenha uma abertura, que já vai emendar com uma sala de jantar, e ali depois uma sala de vídeo, e em cima eu quero que entre os quartos com suíte, um escritório, e eu também quero que seja uma piscina de borda infinita, também no segundo andar, porque vai ser lindo e tal. Você sonha com essa casa, né? Você vai usar o programa Minha Casa, Minha Vida para poder construir essa casa. Acho que não. Mas qual é a primeira coisa que você vai precisar analisar para poder construir essa casa dos seus sonhos? Você precisa olhar fundamento. Qual é o fundamento que tem? Por acaso é possível eu construir uma casa sem o fundamento adequado? Sim ou não? É claro que sim. Ué? Quantas casas vocês conhecem que são construídas em cima de fundamentos não apropriados? Aquele desastre que aconteceu em Niterói anos atrás, em que casas foram construídas em cima de um terreno que antes era um lixão, e aquelas casas todas foram ao chão. Uma casa, não necessariamente ela vai ao chão, mas vai acontecer o quê? Rachadura, vai acontecer infiltração, vai acontecer uma porção de problemas, e que para resolver esses problemas vai demandar o quê? Muito custo, muito trabalho, muito esforço. É possível recuperar? É, mas vai demandar. Por quê? Porque o fundamento ele não foi contemplado no início da construção. E agora precisa se fazer retrabalhos que vão ser custosos. Mas, no entanto, eles vão garantir a segurança da casa. Então é importante que, mesmo que você não tenha observado no início da construção do seu lar os fundamentos, que você, a partir desse momento, adote esses fundamentos. E o fundamento é a sabedoria. Com a sabedoria se constrói a casa. Então o texto vai apontar aqui que o fundamento para a construção de uma casa é sabedoria. E o que é a sabedoria? Sabedoria é você perceber as coisas que estão à sua volta com discernimento. Sabedoria é você acumular conhecimento, mas principalmente saber aplicar o conhecimento. Porque hoje a gente vive numa era chamada era da informação, em que as pessoas são nutridas de muita informação, de supostos conhecimentos, mas elas não são sábias, por quê? Porque elas não sabem aplicar o conhecimento que chegou até elas. E a sabedoria, meus caros, ela não vai se ater a uma superficialidade. A sabedoria trata as coisas sempre com profundidade. Ela examina com cautela. E aí outro texto famoso de Provérbios vai dizer o quê? Que o temor do Senhor é o princípio
da sabedoria. E o conhecimento do santo, cadê? Prudência. Conhecimento do santo, prudência. O temor do Senhor. Reconhecer, então, a soberania de Deus, o senhorio de Cristo sobre a sua vida, é manifestar o verdadeiro temor ao Senhor. Porque temer ao Senhor, reconhecer o senhorio de Cristo, a soberania de Deus, vai te levar à obediência. E a obediência vai te levar ao quê? À prática daquilo que Deus determinou a que você faça, seja qual for o seu papel no lar. E aí, meus queridos, se a gente está pensando numa estrutura de lar, em que a sabedoria é o fundamento, isso me remete imediatamente àquilo que Jesus falou. Que quem ouve as suas palavras e a pratica, o que diz o texto de Mateus 7, versículo 24? É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque os seus alicerces, o seu fundamento era firme. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a casa da rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Porque, meus irmãos, isso é algo que eu tenho batido. Se você está na escola bíblica, você deve ter escutado isso já trocentas vezes, só nessas 8 lições desses 2 meses de janeiro e fevereiro desse ano. Porque nós não podemos ir para uma escola bíblica, ou ir para a igreja, ou receber qualquer ensinamento aqui e só acumular conhecimento. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e dizer o seguinte: o que eu tenho com isso? A partir disso, o que eu preciso mudar? Como eu preciso modificar o meu comportamento, o meu caráter, para poder me alinhar a isso? Porque conhecimento por conhecimento não trará bênção a ninguém. É o conhecimento com a prática que vai te levar a colher as ricas promessas que o Senhor tem para quem é fiel e para quem o obedece. Então, meus caros, vimos aqui que precisamos conhecer ao Senhor, porque o temor do Senhor é que é esse princípio da sabedoria. Não pode ser um conhecimento superficial, mas um conhecimento com profundidade, que busque intimidade. Então, a partir daquilo que você está escutando agora, você precisa tomar do seu coração a decisão: eu preciso me comprometer mais em conhecer a esse Deus. E não só conhecer, mas como obedecer a esse Deus e praticar aquilo que Ele me tem dado a fazer no papel que Ele me deu dentro do meu lar. A segunda coisa que o texto vai dizer é que com discernimento a casa se consolida. Aí nós temos 2 palavras aqui interessantes para a gente poder debruçar. É a palavra discernir e a palavra consolidar. O que é discernir? O camarada que ele consegue discernir bem as coisas é aquele camarada observador, é aquele camarada que estuda, é aquele camarada que presta atenção nas coisas, e a partir dessa análise, ele sabe o que fazer.
ele sabe o que fazer. Ele sabe entender o cenário e sabe exatamente qual é a ação que ele deve tomar naquele cenário. E consolidar aqui no texto, se a gente fosse olhar originais e tal, aquele papo todo, né, a gente vai ver que é dar uma forma ao longo do tempo. Consolidar a isso. Dar uma forma ao longo do tempo. Então, a gente percebe que é um processo que é um constante modelar, que vai trazendo uma forma. Então, se a gente for pensar em estrutura, o discernimento, ele levanta paredes, ele instala portas, janela, ele vira uma laje, ele coloca o telhado. O discernimento, ele vai dar a forma a essa casa. Quem não tem discernimento, fica parecendo, irmão Ricardo, que ele expressa a letra da música do Vinícius de Moraes, A Casa. Vocês conhecem essa letra, essa música? E tem cabecinha balançando ali, a Raquel. Raquel é aqui, né? Ela sabe que essa musiquinha tem uma nova versão, né? Que eu fui descobrir que a Galinha Pintadinha agora tem uma versão dessa música, né? Mas a versão que eu conheço é a que foi cantada pelo Toquinho em 70 e poucos. Não que eu seja de 70 e poucos, né? Mas eu recebi de herança o vinil dos meus irmãos, já que eu sou o caçula, né? E aí, como é que é essa música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não havia chão. Ninguém podia dormir na rede, porque parede não havia não. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Aí, tá na harpa cristão, cantor cristão, vem a galera cantando aqui, não sei, HCC veio com essa música, né? Uma opção de gente cantando aqui. Gente, essa música é muito bíblica. Sério, por quê? O que ela diz? Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. E aí, Provérbios vai falar do tolo. O tolo é aquele que ele não tem discernimento algum, então ele não sabe o que fazer. Logo a casa dele não vai ter parede, não vai ter chão, não vai ter nem pinico para as titicas que ele for fazer. Porque o tolo só faz titica. E aí, de repente, por falta de sabedoria e discernimento, meu irmão, você pode estar fazendo titica. E o que você precisa? Você precisa ter discernimento. E qual é, meus irmãos, o nosso instrumento de fé e prática, como diz na nossa declaração doutrinária, e eu faço um pequeno aditivo que é fé, prática e discernimento. Qual é o nosso instrumento? A Bíblia. A palavra de Deus, ela é o nosso instrumento de fé, de prática e discernimento. Ora, meus irmãos, quando eu nasci, eu não vim com um software instalado, dizendo assim, como é ser um bom filho. Eu aprendi a ser um bom filho? Eu acho que eu sou. Eu já escutei isso do meu pai. E da minha mãe. Mas eu fui descobrindo o que é ser um bom filho pelo ensinamento dos meus pais, e na minha maturidade, eu, pela palavra, consigo discernir e saber como hoje, eu sendo casado, eu posso ser um bom filho para o meu pai. Quando eu casei com Fernanda há quase 10 anos atrás, dia 20 de abril, 10 aninhos esse ano, né? Domingo de Páscoa, vai ser grande celebração, domingo de Páscoa, 10 anos de casado. Eu não recebi um manual, um software, não fiz download de como ser um bom marido.
Mas como é que eu tento ser um bom marido? Fazendo aquilo que a palavra de Deus instrui. É o manual do fabricante. Se isso aqui quebra, meus irmãos, eu vou mandar para quem consertar? Eu vou dar para quem? Para o cara da esquina, que conserta relógio? Eu tenho que mandar para o fabricante. Eu tenho que ir para a assistência técnica do fabricante. E, meus irmãos, a gente precisa acessar o manual, a assistência técnica do fabricante, a palavra de Deus. Ela que é esse instrumento de discernimento para eu saber o que eu tenho que fazer. E aí eu quero trazer vocês a mais uma vez um exercício de imaginação. Eu quero que vocês pensem nos integrantes da casa de vocês. Pai, mãe, marido, esposa, filho. E eu quero que vocês pensem no papel que cada um desempenha no lar. Nas responsabilidades que cada um tem no lar. A primeira pergunta é: os papéis estão sendo desempenhados de acordo com aquilo que a palavra de Deus instrui? As coisas estão equilibradas? Estão harmoniosas? Está tudo safe? Ou a gente precisa consultar o manual porque tem alguma coisa zoada, tem uns papéis trocados, tem um pessoalzinho aí, né, que não fez nem 18 anos, não paga aluguel, mas parece que manda na casa. E aí a gente precisa fazer ajustes, a gente precisa discernir a palavra de Deus e a partir dela agir, colocando ordem na casa. Senão, minha querida, a parede vai estar o quê? Fora do plumo. Vai começar a aparecer, a pessoa que não faz a amarração direitinho em cima da porta, em cima da janela, fica aquelas rachaduras assim. A gente, para construir, a gente precisa saber como é que constrói. Como é que a coisa tem que funcionar. Então, sabedoria é o fundamento. É conhecer a Deus e praticar aquilo que Ele ordena. O discernimento é você, pela palavra de Deus, entender qual é o papel de cada um no lar. E o terceiro, o conhecimento. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, essa palavra conhecimento, ela vai dar para a gente a ideia de um conhecimento obtido por uma relação profunda, por uma relação íntima. Vocês lembram de um texto lá de Deuteronômio, quando fala da morte de Moisés? Em que se diz que não se levantou outro profeta, tal como Moisés, a quem o Senhor conheceu e viu face a face. É a mesma palavra. O conheceu ali, conhecer ao Senhor e ver face a face, é a mesma palavrinha de que você vai encontrar agora, e pelo conhecimento dos seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. É um conhecimento relacional. É um conhecimento, meus queridos, de alguém que está com disposição para ouvir, de alguém que está com disposição para poder querer entender, de alguém que tem até uma curiosidade saudável em relação à pessoa que convive. Quando a gente olha assim, encher os cômodos, né, que seria o quarto, a sala, a cozinha, banheiro, vamos botar micro-ondas, fogão, não tem nada a ver com isso não, gente. Tem nada a ver com isso não.
É um conhecimento de conhecer a pessoa e encher a casa de boas lembranças. Esses são os móveis que precisam encher a tua casa. É o conhecimento de conhecer quem convive com você. Daquela coisa gostosa de um querer agradar o outro. E com isso encher a casa de boas lembranças. Eu me lembro de quando eu me mudei em 2018, em junho de 2018, no dia 20 de junho de 2018. Eu sou bom de data, nunca falhei. Já outras pessoas. Bom, voltando. Eu me lembro que quando a gente se mudou, e a gente morava ali na Irineu Correia. A mudança já tinha acontecido, a casa estava total e completamente vazia. Não tinha mais nada. A gente ainda ia ficar com a casa uns diazinhos, porque ia ter que repintar para poder devolver, porque a gente tinha financiado, então, um imóvel que a gente está agora. E aí eu me lembro que da cozinha, não sei se a Fernanda vai lembrar disso, a gente cedeu as mãos assim, a casa já estava vazia, já não tinha mais nada. E aí a gente foi agradecer a Deus pelo tempo que a gente tinha vivido ali. Em que a gente viveu ali 3 anos, praticamente. Pouco menos, né? Seria 2. Pouco mais de 2 anos, né? Pouco mais de 3. Eu sou bom de data, ela é boa de matemática. A gente viveu um pouco mais ali de 3 anos. E enquanto eu agradecia a Deus, as lágrimas vieram. Por tudo aquilo que começou a vir na cabeça daquilo que a gente viveu ali. E que foi muito especial. Eu não sei se vocês vão lembrar da lição de dezembro do ano passado, em que eu falei que eu tinha tomado uma decisão quando solteiro, baseado naquela frase de Josué, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em que em relação a um Natal super frustrado que eu passei, na casa de amigos, em que eles não eram crentes, eu não tinha tanta intimidade assim. Então, assim, falar de Jesus foi em papos particulares, porque eu ainda não tinha muita entrada com aquelas pessoas. E aí foi extremamente frustrante, porque assim, Natal foi tudo menos a celebração de Cristo. E aí naquele Natal, veio para mim essa palavra de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu adaptei e falei assim, eu e minha casa celebraremos ao Senhor. E no dia 25 de dezembro de 2015, o primeiro Natal do recém-formado lar de Fernanda e Pedro, celebrou o primeiro Natal. E aí aquelas coisas vieram assim à mente, né? E ali a gente com um coração alegre. E a casa já não tinha mais nada. O armário já tinha ido embora, TV, cama, tudo. Estava vazia. Mas aquele ambiente estava repleto de uma riqueza que não dá para mensurar. Repleto de boas lembranças. Que me emociona até hoje de lembrar. E meus irmãos, é pelo conhecimento que os seus cômodos vão se encher daquilo que é precioso e daquilo que é agradável. Conhecimento um do outro, conhecimento do próprio Deus, como já falamos aqui hoje. E meus queridos, eu gostaria de finalizar fazendo a seguinte consideração. Porque de repente você pode estar pensando, eu não conheço a vida de todo mundo aqui, conheço muitas pessoas aqui, muitas famílias aqui, mas às vezes até aquelas que a gente não conhece no íntimo. Ou não conhece detalhes. A gente conhece aquilo que a pessoa se dá a conhecer. E você pode estar pensando assim, pastor, na minha casa, tem umas coisas assim que
E aí, se você de repente usou aquela expressão, que às vezes está quase se tornando uma expressão idiomática, mas essa expressão pode ser muito verdadeira. Você fala assim, pastor, tem umas situações lá na minha casa, meu esposo, com a minha esposa, meu marido, né, meu filho, meus pais. Pastor, essa situação, só Jesus na causa. Meu irmão, que benção. Que Jesus transforma. Isso não pode ser uma expressão idiomática, não. Jesus pode transformar a realidade. Aquilo que, ao pisar, está instável, Jesus pode dar o fundamento, firme fundamento, de firmar os pés sobre a rocha. Aquilo que você diz, eu não sei o que fazer, Jesus pode te dar o discernimento. E por aquilo que Jesus pode te dar, e pelo seu comprometimento de aprofundar o conhecimento das pessoas que convivem com você, o seu lar pode mudar total e completamente. Não vai ser mais aquela casa de Vinícius de Moraes, que não tinha teto, não tinha nada. Mas vai ser uma casa cheia daquilo que é precioso e agradável, cheio de lembranças que partem daquilo que vem de Deus, daquilo que é inspirado pelo Espírito Santo, daquilo que se provoca pela adoção do caráter de Cristo. E eu gostaria de, nesse momento, de convidar a ficar em pé. Quem quer nesse momento aqui se comprometer com o firme fundamento da sabedoria. Se você diz assim, pastor, eu quero conhecer esse Deus de maneira mais profunda. Eu quero reconhecer o senhorio de Cristo na minha vida de uma maneira como nunca tem sido antes. Eu quero, Senhor, obedecer. Eu quero praticar. Coloque-se de pé nesse momento que eu quero orar por você. Se você se vê numa situação assim que, por você mesmo, na sua cabeça, você não sabe nem mais o que fazer, você não sabe como agir, se em algum nível, você ou alguém da sua família, você tem percebido que ele não tem agido de acordo com o papel que foi lhe dado dentro do lar, coloque-se também de pé. Coloque o seu parente, coloque você, mas também coloque o seu parente diante do Senhor. E se você se compromete a buscar um conhecimento mais profundo de Deus, mas também dos seus, de Deus e dos seus, para que através da sabedoria e discernimento você possa encher, fazer transbordar a sua casa de coisas preciosas e agradáveis. Coloque-se de pé também, em nome de Jesus. Deus a todos abençoe que estão aqui de pé. Nós vamos orar por cada vida, por cada homem, por cada mulher, por cada criança que tem se colocado de pé. Porque quem tem falta de sabedoria, a palavra de Deus diz, peça a Deus que Ele dá abundantemente, liberalmente. Santo Deus e Pai, aqui está teu povo, Senhor,
Aqui está a tua igreja que se coloca de pé. Ó Deus, eu não faço a mínima ideia, Senhor, de que moveu cada pessoa aqui a se colocar de pé. Mas Tu sabes, ó Pai. E é no poder do nome de Jesus Cristo que queremos, Senhor, chegar-nos a Teu trono de graça, te pedindo, ó Pai, que Tu contemples essas vidas. Ó Pai, que em Teu grande amor, Tu possas, Senhor, derramar aquilo que cada uma precisa, para que o seu lar seja cada dia mais um farol da Tua presença, que resplandeça, Senhor, a Tua luz. Dá, Senhor, e conceda sabedoria dos altos céus. Desperta, Senhor, em seus corações um amor incontrolável pela Tua palavra. E que seja a Tua palavra instrumento de fé, de prática e de discernimento. Infunde, Senhor, em seus corações e nos corações daqueles, Senhor, que eles levantaram aqui para representar, um amor, um desejo profundo de conhecer a Ti, de conhecer, Senhor, os seus, e de preencher com sabedoria, discernimento e conhecimento de coisas preciosas e agradáveis no lar. Nós oramos, Senhor, colocamos essas vidas em Tuas mãos, confiados no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja nosso Deus.